Olá, sejam bem-vindos aqui na nossa aula 10. E eu quero falar para vocês que eu fiz uma mudança no cronograma do curso, aqui esse curso básico que vai para o YouTube, para pegar uma galera que tem mais interesse em arquitetura de interiores e arquitetura comercial. Aonde eu atuo atualmente. Eu tinha colocado temas lá que eu não utilizo no meu dia a dia e eu acho que seria algo que eu não estaria falando algo que eu não pratico. Então, para ficar mais perto de vocês, eu acho que falar as coisas que eu utilizo no dia a dia é muito mais interessante para vocês que estão me vendo, né? E a gente também cria uma empatia muito maior do que eu falar coisas que eu não utilizo no dia a dia. Então, lá na aula 1, eu fiz a alteração das listas e a descrição dessa aula aqui já mudou também, né? Essa aula, nossa aula 10, a gente vai abordar aqui texturas e materiais no Archicad, mais Enscape, porque o que a gente for utilizar, a gente vai fazer uma renderização básica no final e para mostrar para vocês que é possível utilizar o Enscape com Archicad. E também vamos falar nessa aula, vamos explorar as opções de texturas de materiais disponíveis no Archicad. Também vamos aplicar diferentes acabamentos e revestimentos. Vamos poder fazer essas especificações, baixar texturas na internet, por exemplo. Nessa aula eu vou mostrar para vocês aonde vocês podem baixar. E com isso vocês podem aplicar dentro do projeto de vocês. E também criar uma biblioteca de materiais específicas, onde você possa, sempre que for começar a utilizar um projeto dentro do Archicad, você já está com esses materiais configurados. E também vamos fazer o seguinte, por final, a gente vai personalizar as texturas e elementos específicos do projeto, de texturas aqui dentro do Archicad, já preparados para o render, tá? Porque com o Enscape é muito mais fácil você ativar essas opções depois. Pequenas configurações você já vai ter o seu render pronto. Eu espero que vocês gostem dessa nova lista de aulas que eu coloquei, porque eu acho que fica muito mais interessante para vocês que estão vendo esses conteúdos e não estou vendo outros canais falando sobre Archicad e Enscape. Então eu acho interessante trazer essa matéria para vocês. Vamos lá? Vamos para começar a aula e eu já vou explicar para vocês aqui onde vocês encontram esse índice, tá? E o conteúdo, de novo, dessa aula. Até já. Então, vamos iniciar a nossa aula. Aqui está a descrição prometida. O que a gente vai aprender aqui na aula 10? Onde baixar as texturas de qualidade, que a gente precisa ter textura de qualidade para a gente inserir essas texturas no projeto. Consequentemente, a gente ter um bom resultado no render, né, do Enscape. Não adianta a gente fazer isso com as texturas que o Archicad disponibiliza, porque vocês vão ver que tem uma baixa resolução. Essa baixa resolução nos atrapalha na qualidade do nosso render. Também vamos explorar as opções texturas de materiais disponíveis ali no Archicad. Eu vou mostrar para vocês aonde inserir essas texturas e excluir essas texturas também, ou modificar elas. E vamos fazer aplicações de diferentes acabamentos e revestimentos. E no final você vai estar preparado para fazer texturas já preparados para o render. Então vamos começar pelo início, aonde encontramos essas texturas. Eu tenho 5 sites, vocês podem parando o vídeo e copiando os endereços, fica mais rápido e mais intuitiva essa aula. Melhor ainda, eu vou deixar os links desses sites embaixo na aula para vocês terem acesso, fica muito mais fácil. Alguns sites desses precisam de fazer cadastros. Não é o caso desse, esse aqui não é necessário, você simplesmente vem, clica aqui e consegue baixar a imagem. Aqui em cima eu tenho o textures.com, também tem várias texturas aqui dentro que você pode baixar. Eu tenho aqui 3D, vários sites vinculados, por exemplo, eu posso clicar aqui no ambiente CG e ele vai selecionar apenas do site específico onde eu quero baixar essas imagens. Ele seleciona, eu clico em cima da textura, ele direciona para onde eu quero.
Esse site aqui eu acho que é um dos mais completos que tem. Eu vou aqui também no último, SketchUp Textures. Aqui nesse site você consegue baixar, mas se você pagar essa ferramenta também você tem uma qualidade maior das imagens. Até Full HD você consegue baixar qualquer imagem aqui dentro disponível. Não querem ficar perdendo tempo com vários outros sites. É um ótimo site, eu já utilizei esse site aqui assinando e para mim é uma ferramenta que vale a pena, eu vou minimizar aqui. Entrando aqui no Archicad, vamos em opções, atributos de elementos e vamos em superfícies. Aqui dentro de superfícies, a gente tem vários tipos de material. Primeiro é estruturado na parte de cima, onde eu tenho algumas especificações, que coberturas, estruturas, isolamentos, madeiras. Vamos vir aqui madeiras, vocês podem visualizar que tem poucas unidades aqui de madeiras, mas a gente pode inserir outros tipos de madeiras. E o que eu sugiro para vocês? Sempre que a gente vai inserir uma madeira, a gente tem que colocar na vertical e na horizontal. Vocês vão visualizar o porquê disso, para a gente fazer essa variação de ângulo na hora que a gente estiver aplicando o nosso projeto. Como que a gente insere uma madeira aqui? Vou clicar em novo, vou vir em duplicar e vou colocar aqui madeira, tá? E vou colocar essa madeira carvalho claro. E vou renomear essa madeira. O que eu vou fazer? Vou colocar madeira Wood 01V. Esse V aqui só para indicar que está na vertical ou na horizontal. Vou dar um clique em OK. Ela vai vir para cá. Eu tenho um material aqui embaixo relacionado. Eu posso excluir esse material, mover esse material e eu posso ir buscar um material. O que eu vou fazer? Quero buscar um material. Eu já fiz o download de algumas madeiras aqui dentro e a gente vai escolher junto, tá? Eu vou dar um clique aqui em abrir. No meu caso, eu vou adicionar uma imagem de fora. Eu não quero adicionar da minha biblioteca, mas eu poderia colocar um vínculo aqui onde as texturas já estejam disponíveis para mim. A gente pode fazer isso também. Eu vou dar um clique em adicionar, abrir aqui a minha pasta, vou colocar ela ícones grandes para visualizar o que tem dentro dessas pastas e eu vou vir aqui embaixo e vou escolher uma madeira. Vou colocar essa madeira aqui médium, tá? Eu vou dar um clique em abrir, vou dar um clique em OK e vou colocar as especificações largura e altura que eu gostaria que ela tivesse aqui dentro. Mas vocês podem fazer a proporção depois de ter aplicado essa madeira. Eu sugiro vocês fazerem depois, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, 1,50. Ela está com um cadeadinho cravado, então ela já vai ficar de 1,50. Como ela é na vertical, está correto, tá? Essa imagem está na vertical também. Eu vou duplicar essa mesma madeira, mas agora, em vez de ser vertical, eu vou colocar um H aqui na frente. Eu vou dar um clique em OK. Nesse H, eu vou colocar aqui no ângulo 90 graus. Aqui em cima, eu consigo visualizar essas especificações. Eu não vou mexer em nada aqui, porque a gente não vai utilizar o Archicad para fazer render. Então, a gente vai deixar isso aqui tudo do jeito que está mesmo. Com isso, eu vou apertar OK aqui embaixo. Agora, essas duas texturas já estão criadas para mim. Por exemplo, se formos aplicar essas duas texturas em cima de um material, criar uma mesa, por exemplo, de madeira, eu teria que usar alguma ferramenta dessas para criar esse elemento. Por exemplo, eu vou criar aqui, nesse caso, esse tampo dessa mesa, eu vou criar com a ferramenta Laje. 2 cliques. Vou selecionar a opção genérico. Aqui eu posso colocar madeira. Também eu posso especificar a altura, que eu posso colocar 0.4, que ela vai ter uma espessura de 0.4. Ela está a opção aqui em laje, eu posso colocar em mobiliário e vou clicar em OK. Vou abrir um tampo aqui, por exemplo, de 1,80 vezes 0,75. Apertar Enter, tá? Ela vai ficar bem pequena aqui mesmo. Vou apertar F5 para visualizar como que ela está. Aqui embaixo, para eu aproximar esse desenho, eu vou clicar nesse zoom aqui, ó, para aproximar essa textura. Ele está já texturizado na parte de cima e nas laterais, mas eu não quero essa textura. Então, como é que eu faço para mudar? Vou dar um clique em cima do meu material, vou selecionar duas vezes o meu material laje, vou em modelo e vou escolher aqui o que é o que, tá? No tampo, eu vou fazer primeiro um teste
colocando tudo na horizontal. Então, vou dar um clique aqui, vou colocar World horizontal, tá? Vou ativar o cadeado para ele ativar em todas e vou dar um clique em OK. Por quê? Porque isso talvez já, aí ó, ele já faça toda a modificação para mim. Por exemplo, eu poderia, se não tivesse escolhido a correta, poder clicar 2 vezes aqui e eu poderia alterar, por exemplo, para vertical. Vou dar um clique em OK. A forma errada de você texturizar é dessa forma aqui, ó. O veio da madeira não está para o lado maior da madeira. Essa forma aqui não existe na vida real. Então, o que eu sugiro para vocês? Quando visualizar, sempre faça 2 tipos de material, porque não é sempre que o material se aplica na primeira vez de uma forma correta. Então, talvez você precise. Se essa mesa fosse para lá, por exemplo, eu vou clicar aqui, vou aumentar essa mesa propositalmente, colocar 1 e vou diminuir para cá, colocar 1, tá? Então, o meu tampo mudou, mas essa madeira de cima está correta e as laterais estão erradas. Como é que eu posso fazer a alteração? Vou dar um clique 2 vezes em cima aqui do meu pavimento, vou desabilitar essa forma e vou habilitar aqui horizontal. Vou pegar a horizontal. Vou dar um clique em OK. Fica muito mais fácil eu controlar os veios da madeira do jeito que eu quiser aqui dentro do Archicad. Então, por isso que é importante você criar materiais do zero. Como que eu faço para vincular dentro da minha biblioteca as texturas para não ficar buscando numa pasta específica? Eu vou vir aqui, ó, arquivo, vou dar um clique em biblioteca de objeto, vou em gestor de biblioteca, vou ativar aquela pasta que eu estou buscando as imagens, vou adicionar a pasta na minha área de trabalho texturas, vou dar um clique, vou selecionar todas essas texturas aqui e vou dar um clique em abrir. O que ela vai fazer? Ele vai inserir todas as texturas já no meu arquivo. Eu não sugiro vocês fazerem isso com uma grande quantidade de texturas, porque pode pesar o seu arquivo. Então ele pode demorar em abrir. Se vocês tiverem já a quantidade de texturas que vocês vão colocar específica no projeto, ou ter um moodboard antes de fazer isso e já saber os materiais, importa somente os materiais que vocês vão usar no projeto. Não utilize todos os materiais aqui, porque na hora que você for abrir de novo esse arquivo, provavelmente o seu Archicad vai demorar mais para ele carregar, porque ele está buscando essas imagens e não imagens tão leves assim. Aqui está com 12, 9, 60 megas tamanho, tá? Eu vou dar um clique em OK. Depois de feito isso, ele vai carregar e agora eu posso criar outras texturas lá. Arquivo, texturas superfícies. Vou clicar agora em novo, aqui embaixo. Vou clicar em madeira novamente. Vou pegar em qualquer madeira de carvalho branco. Vou aqui agora colocar um outro nome, dar um clique em OK. Vou remover essa imagem e vou buscar essa imagem na minha biblioteca. Nesse caso aqui, ele já está com várias pastas, aquelas que eu adicionei. Então aqui no caso, fica muito mais fácil eu adicionar a imagem que eu quero. Nesse caso, eu posso escolher a imagem, vou dar um clique em OK, e vocês estão vendo que ela está na horizontal. Como eu coloquei aqui na vertical, eu tenho que prestar atenção e colocar aqui 90 graus, tá? Eu vou clicar agora em duplicar, novo. Vou colocar aqui horizontal. Vou dar um clique em OK. Vou clicar aqui agora, vou deixar ele em 0. E vou dar um clique em OK. Eu posso mudar agora a minha textura. Clico 2 vezes. Nas laterais ela está na vertical, vou colocar na vertical, média, média, vertical, média, vertical, e aqui eu vou colocar madeira, média, horizontal. Vou dar um clique em OK, está feito aqui a nossa texturização. O que a gente vai aprender também a fazer dentro do Archicad? Esse projeto, se fosse fazer um projeto 3D, eu teria que fazer o rebatimento de luz, tá? O que é rebatimento de luz?
Quando a gente está visualizando um material, ele nunca vai ter uma quina 100% reta. Então, como é que a gente pode fazer esse material de uma forma mais próxima da realidade? Porque esse material ele vai ter que ter um rebatimento, né, no canto. Aqui ele não pode ser 45 graus cravados, tá? Ele tem que ter uma ondinha ali para ele ter o rebatimento de luz. O que você pode fazer aqui dentro do Archicad? Eu sugiro você converter isso aqui em Morph. Clico com o botão direito, vou em converter Morph. Ele vai falar assim que você vai perder as características do material do lado esquerdo e vai transformar ele em Morph. Eu vou dar um clique em OK, que eu quero que ele transforme em Morph. E nesse caso, eu já consigo visualizar os cantos aqui, ó, e ele não está com canto nada arredondado. Como é que eu posso fazer os arredondamentos? Nesse caso, eu vou colocar um boleado bem exagerado. Vou dar um clique aqui em bolear, vou colocar 0,005 e vou colocar 6 de personalização de resolução. Vou dar um clique em OK e ele vai ficar assim, ó, ele vai estar bem boleado, tá? No caso, se você quiser menos boleado, eu sugiro você colocar menos resolução. Eu vou apertar Ctrl Z, eu posso vir aqui, bolear novamente, 0,005 e vou colocar 6 aqui de resolução, vou apertar OK, tá? Ainda ele está um pouquinho grande, tá? Mas quanto menor, menos rebatimento de luz. Quanto maior, mais rebatimento de luz, tá? No caso, aqui vai ser quase que uma madeira maciça e não pode, um PDF, um MDF, por exemplo, não teria essa informação. Vou apertar Ctrl Z, vou dar 2 cliques aqui em visualização, bolear, chanfrar, 0,002, vou colocar 6 e apertar OK. Quando eu chego aqui perto, vocês podem ver que ele está bem seco. Por quê? Eu posso também aumentar a resolução do meu elemento. Vou dar um clique aqui, vou baixar para vocês visualizarem. Vou colocar aqui suave, vou dar um clique em OK. Agora, feito a texturização, eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que vai aparecer aqui no Enscape, sem nenhum outro acabamento, tá? Vamos lá, vou abrir o Enscape aqui. Enscape, iniciar Enscape. Agora sim, com o Enscape aberto, eu já consigo visualizar aqui, ó, próximo, chegar próximo à minha textura, eu consigo visualizar que ele está com a qualidade muito boa, sem eu fazer as configurações ainda de brilho, volume dentro dessa madeira. Sem fazer essas configurações, somente com a textura, eu já consigo ter um ótimo resultado. Então, isso que é o importante, a gente fazer um modelo dentro do Archicad que dê a possibilidade do programa ler essas informações e te entregar um resultado melhor. Se você não tem o Enscape, eu sugiro você instalar o Enscape e já tentar fazer já essas aplicações que a gente está fazendo aqui, porque é assim que inicia o aprendizado, tá? De pouco a pouco você consegue ir muito longe. Eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas e até a próxima aula, a nossa aula 11. Um abraço, até a próxima aula. Ficou bom, hein? Gostei.